Oiê, bom dia. Deia, eu não sei se você já viu com o B, mas ontem tava chovendo muito. A gente foi para os desenhos. Eu coloquei Encanto para assistir com o Francisco. Ele, óbvio, assistiu 5 minutos e desencanou. E aí eu continuei assistindo. Mas eu tô mandando esse áudio, bom, primeiro para você assistir que o filme é uma graça, uma graça. Mas principalmente porque esse filme conversa muito, muito, muito amiga com o que a gente faz. Construir algo junto com os nossos clientes para eles se apropriarem, né, da força deles, do brilho deles, que também inclui, mas não se limita aos dons e talentos, né, mas acolher também toda a vulnerabilidade, toda a sombra, a história da família, da ancestralidade, os excluídos. Então, assim, é um filme muito maravilhoso porque traz de uma forma lúdica muito do que a gente faz. E me lembrou muito do Divertidamente, que é um outro filme, acho que é da Pixar, não é da Disney, mas que na época me ajudou muito a explicar para minha irmã uma parte do trabalho que eu fazia com as emoções. E eu sinto que de novo vem aí um desenho animado ajudar a contar de uma forma, né, que vai para a imaginação, que vai para o mágico, para o fantástico, um pouco do nosso trabalho. Então eu recomendo muito, muito, muito. Foi um filme que me tocou, né? Porque não só do trabalho, e sim, nosso trabalho sai também da nossa história pessoal. Então também com a minha história, né? De encontrar o meu lugar na família, da importância, né? De cada um perceber o seu valor e o seu lugar, e desse lugar construir algo mais autêntico, mais honesto. E o último ponto, assim, que eu queria muito trazer, que me pegou, foi um momento em que é vital para a nossa família, para a nossa ancestralidade, a gente trair as crenças da família, né? E uma parte nossa sente culpa, sente medo de ser excluído, de deixar de pertencer. E essa traição é justamente o que traz o oxigênio que vai fazer com que essa família seja perene, né? Ela perdure, que ela se atualize diante da evolução social, da evolução dos tempos. Então, a ideia é um filme muito, muito lindo. Eu recomendo, assiste com B, ele vai amar, colorido. As músicas são muito legais, são muito gostosas. É um encanto mesmo, assim, de cabo a rabo. Oi, meu amor, bom dia, tudo bom? Ai, que legal você falar desse filme. Simplesmente o Bernardo já assistiu. Para resumir, ele assistiu umas 4 vezes e eu assisti duas com ele. E aí ele se identificou loucamente com a Isabela. Isabela é a perfeitinha, que aliás me lembra muito a sua trajetória, a sua história, né? De ser a certinha, a criança adulta, toda, né, a perfeitinha. E a gente fez uma brincadeira de quem se identificava com qual, então, porque já que ele ficou uma semana conectado com a Isabela e ele fala que ele é ela e tal. E o que que um adulto convencional faria, né? Cortar esse, por exemplo, minha mãe, que é super tradicional, que tem 80 anos, né? É outra geração, então ela fica meio assustada com essa coisa, né? Como assim a Isabela? Ela tem aquelas crenças, né? Não, não pode porque é uma menina, meninos não usam vestido, e todas as crenças que a gente, né? E a gente deixa ele bem livre, porque ele não está preocupado com isso, né? Ele está encantado com essa perfeição dela, com ela, o poder das flores, dela fazer flores, ele estava enlouquecido com aquilo. E no nível inconsciente, talvez tenha também a rebeldia, né? Que depois ela vira rebelde e tal. Eu falei que eu era a Marisol, a incompreendida que achava, né, ali que era o patinho feio, que não tinha poder nenhum, e na verdade ela era todo o poder dela era só, né, de unificar aquela família, de integrar aquela família toda. Nossa, adorei a sua leitura de trair as crenças, total, né? É isso. A nossa vida é sobre
trair as crenças da família em algum momento, né. E nosso papel como pais de trazer esse novo olhar, né, o novo para a criança, então a gente desprender, o meu exercício diário é tentar incutir o mínimo de crenças possíveis, né, distorcidas possíveis no meu filho. Eu sei que é impossível, mas é o que eu acordo e vou dormir para, né. Divertidamente maravilhoso, né, é um jeito mais lúdico, mais delicioso de explicar as máscaras, né. Eu introduzi muito, assim, para falar de sentimento com o B, ele tinha 3 aninhos. Então sempre fiz check-in, check-out, sempre fomentei o que que tem na barriga, né, que qual é o sentimento, sempre fomentei esse processo com ele, pra ele falar do sentir, e aí o divertidamente veio assim, nossa senhora, ajudou muito, 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 muito. Um outro que é magnífico, que o B colocou pra gente ver de novo também pela 10ª vez, e a gente viu ontem, eu e ele, grudadinhos, a gente pirou de assistir, é o Viva a Vida é uma Festa, maravilhoso, maravilhoso, eu não sei se você já assistiu, é incrível. Que engraçado você falar isso. Cara, a última personagem que eu me identifiquei foi a perfeitinha, juro. Eu me vi muito com a Mirabel e como o Bruno. Mas é legal, né, essa coisa da percepção, porque eu me senti muito patinho feio na minha família por muito tempo, muito desencaixada. E mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha um papel, né, mesmo desencaixado, eu tinha um papel. Então para mim foi muito legal, assim, né, ver um personagem que simbolize esse trabalho invisível de sustentação da família, né, da estrutura da família. E demais você tá falando que o B se identificou com uma mulher, né, e eu sinto que o filme ele traz muito isso, né, ele traz muito, aliás, de um modo geral, os desenhos, as animações estão trazendo muita força para os personagens femininos, né, e eu acho lindo o B se identificar, porque ele tá se conectando com o feminino dentro dele, né, com essa força, com essa beleza, com a natureza, né, com o poder de se conectar com a beleza da natureza. Muito, muito, muito bonito. Eu acho que me lembra muito, assim, que eu vejo o Francisco querendo fazer muitas coisas, entre aspas, de menina, de mulher, e que, né, isso é só um estereótipo, né, não tem nada a ver com sexualidade, mas se conectar com a força do feminino dentro dele. Nossa, Lu, muito louco você falar isso. Meu, como a gente, assim, a sociedade, né, e a nossa família, as gerações mais velhas têm essa crença de não poder nada relacionado à mulher, né. Outro dia a gente estava aqui brincando, essa semana, e ele criou, estava num tédio, né, um pouco assim, porque ele está sem escola, e a gente voltou a trabalhar essa semana, aí estava com a minha mãe e com a Mary, e meio entediada, assim, ele criou que o almoço ia ser uma festa, então que ele ia dar a festa, que ia decorar tudo, aí ele misturou Natal com as coisas do aniversário dele, que foi em dezembro, e fez a vovó se vestir não sei de que jeito, aí todo mundo se vestiu, ele pegou uma canetinha vermelha, a canetinha não a que sai, subiu escondido e pintou o olho dele em volta inteiro, assim. Ele queria remeter que, assim, a mamãe quando sai para a festa, ou quando sai animada, ou quando está animada para a festa e ela se produz, ela pinta o olho, né. Então ele falou: "Vou pintar o olho também". E quando eu cheguei, falei: "Ai, que fofo, tudo, não sei o quê". A minha mãe veio e falou: "Ai, filha", e ela começou a contar e falou assim: como é que chama, né, como é que chama aquele que produz, assim, o cerimonialista, o que produz tudo?" Eu falei: "É, estilo um estilista, você está querendo falar?" Ela: "Isso, estilista". "Ah, não, mas estilista é melhor a gente não falar, né, não vamos fomentar, não sei o quê".
Cara, eu fiquei: "Como assim, mãe? O que que você está falando?". Então, é muito sutil, várias coisas que eu vejo exatamente isso que você acabou de falar, eu vejo uma beleza, porque todo o meu trabalho com o Bernardo é aquele clichê que a gente fala, né, mas que é pura verdade, com mãe feminista, meu filho não cresce machista, né. A ideia é essa, né, então meu objetivo é que eu desconstrua esse masculino tóxico para ele não crescer assim, né. Então o Aziz já tem um lado mais feminino, criativo, lá, mas é muito forte. Eu vivencio muito isso dos os medos, assim, que ele não pode escolher ser a heroína mulher, que não pode pintar o olho, que não pode, enfim, são tantas coisas. Eu acho que todos esses desenhos, eles vêm muito essas animações, muito para o adulto e para a criança que nós fomos, né, e aí as crianças todas as crianças pegam carona, as que fomos e as que são. E o Divertidamente eu uso até hoje, né, assim, para muitos clientes adultos, especialmente na parte que eu tô falando de em que a gente trabalha valores, compromissos de autocuidado, sustentabilidade, né, autossustentabilidade, e o quanto, né, essa autopercepção dos sentimentos, dos pensamentos, dos personagens que nos habitam, por vezes se apropriam do painel de controle, né, entender quem que está tomando o controle. E é engraçado você falar das máscaras, né, porque eu associo muito esse filme à não máscara, mas ao processo que acontece antes disso cristalizar, né, antes de se formar ali as ilhas de referência, né, mas de desenvolver mesmo pela presença, pelo silêncio, essa percepção de quem está qual emoção está no comando, né, e tudo que se desdobra depois que, claro, vai para a formação ali dos personagens com máscara, mas, eu gosto muito, né, porque traz, essa construção da personalidade com base nas emoções que são validadas ou invalidadas pelo ambiente que a gente está, né. Ah, que interessante o jeito que você as conexões que você faz, né, do Divertidamente com as Emoções faz todo sentido para o teu trabalho. Quando eu estou falando da máscara e no meu trabalho, eu trago as máscaras porque para eu para que a pessoa perceba que ela tem a máscara e para eu desconstruir, e fazer ela acessar as camadas, anteriores, gatilho, trauma, né, a sombra e da onde vem endereçando os problemas, endereçando esse comportamento da máscara, como ele se criou, tem essa revisitação interna das emoções, do sentir, né, que hoje está muito pasteurizado, muito racionalizado, muito, você pede um check-out para um cliente, aconteceu isso hoje, né, é isso, você check-out para o cliente. Então, assim, como é que você sai daqui hoje dessa interação? Que você sai sentindo, quais são os sentimentos que estão reverberando para você? Ah, não, acho que a interação foi ótima, estamos muito alinhados, eu também acho que está de acordo com o que a gente, o objetivo, o desafio. O cara fala, 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 e não consegue chegar nem perto do sentir, entendeu? Porque tá na razão, tá na razão, tá na razão. Então não consegue nem dar espaço para sentir, muito menos identificar e conectar e acolher esse sentir, né. E dentro disso também tem o se mostrar vulnerável, a crença de que se eu abro o meu sentimento, eu estou vulnerável, então não vou me vulnerabilizar e não vou abrir sentimento, é só racional. E fundamentalmente também, num viés de indicação para os clientes que têm filhos, né, e estão com dificuldade de processar a relação, de conectar e tal, né. E acho que é isso. Muito bom, né, muito gostoso. Muito o que você falou também, desperta, as crianças que habitam na gente, né. Muito delicioso esse trabalho.